Boa, molecada, como é que tá? Tô de volta aqui para falar de afinidade eletrônica, eletronegatividade e das propriedades periódicas que restam para a gente terminar esse conjunto todo de propriedades, ok? A gente já havia falado de energia de ionização ou potencial de ionização, já havia falado de raio atômico, tinha dado todos os detalhes em relação a isso aí e ficou faltando, tá? Esse finalzinho para a gente matar o módulo e aí vocês conseguirem fazer exercícios da tarefa. Então vamos lá, observa aqui comigo detalhes sobre a afinidade eletrônica e a eletronegatividade e as outras propriedades. Afinidade eletrônica. A definição fiel da afinidade eletrônica, o que é? É a energia liberada quando um átomo isolado... O que é um átomo isolado? É um átomo que não está ligado em ninguém. Então eu peguei como exemplo o flúor. Então é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Então, ó, ganhou um elétron, beleza? E aí ele vai formar um ânion e vai liberar uma energia. Essa energia que ele libera é a afinidade eletrônica. Então, a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. E eu posso representar isso por essa equação. Então, F9 gasoso recebeu um elétron, virou F9 menos, continua gasoso e liberou a afinidade eletrônica. Atento ao fato de que a energia aqui é liberada, diferentemente da energia de ionização, que era uma energia absorvida. Então, vamos lá. A gente pode interpretar a energia de ionização e a afinidade eletrônica, tá, de uma maneira um pouco diferente, ou tentar tirar outras informações sobre essas propriedades. A energia de ionização, que era a energia necessária para eu tirar um elétron do átomo, ela media de maneira simples a facilidade de formar um cátion. Por quê? Quando eu tiro um elétron de um átomo, primeiro eu estou formando um cátion obrigatoriamente. E se essa energia de ionização ela é baixa, significa que é fácil de eu formar esse cátion, porque eu preciso fornecer pouca energia para o elétron sair. Então a relação que a gente estabelece na energia de ionização é, quanto menor a energia de ionização, mais fácil de formar o cátion. E em relação à afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é mais ou menos a mesma coisa, só que ela é contrária. Quanto maior a afinidade eletrônica, ou seja, quanto maior a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, mais estável é esse ânion. Então, os ânions mais estáveis da tabela periódica são aqueles cujas afinidades eletrônicas são maiores, ok? Então, são duas propriedades que medem de maneira simples a facilidade de formar um cátion e a facilidade de formar um ânion, dessa forma que eu acabei de dizer para vocês. Como todas as propriedades, a gente está sempre estabelecendo uma relação com o raio atômico. Quando a gente falou do raio atômico, eu disse que era a propriedade mais importante de todas, que a gente ia tentar relacionar a maioria delas com o raio, não é isso? Então vamos tentar estabelecer essa relação. Para a gente relacionar com o raio, eu fiz um desenho ilustrativo aqui que vai ser bem útil para a gente entender essa propriedade. Eu desenhei dois átomos, um átomo A e um átomo B, como você pode acompanhar aqui. Que informação que a gente tira, vou até mudar de lado aqui, que informação que a gente tira deste desenho? Aqui eu representei nesses dois átomos linhas com traço cheio e com pontilhado. Traço cheio e pontilhado. E o que significa isso? Cada linha cheia dessa aqui indica uma camada ou um nível que está ocupado. Então, esse átomo tem duas camadas. Se ele tem duas camadas, ele está no segundo período. Ok? Esse átomo aqui tem uma, duas, três, quatro camadas ocupadas. Então, ele está no quarto período. A gente tinha dito, lembra que quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico? Consequentemente, quem tem 4 camadas tem raio maior do que quem tem 2. Então, ó, olha aqui no cantinho, o raio de B é maior que o raio de A ou o raio de A menor que o raio de B? Então tá. Visto isso, a gente precisa entender ou voltar um pouco na teoria quando a gente falou lá do modelo de Bohr. No modelo de Bohr, o que acontecia? A energia aumentava de dentro para fora. Então, quando o elétron estava aqui e ele ia para uma camada mais externa, ele absorvia energia. E quando ele voltava, ele devolvia energia na forma de luz. Lembra disso? Eu vou pensar nessa volta, porque eu estou falando de energia liberada. Então, quando o átomo volta para camadas mais internas, ele está liberando energia. Então, ó, átomo A primeiro. Imagina que você tem um elétron aqui, certo? No átomo A. Aí,
Para ele cair na eletrosfera, ele vai ter que voltar quantas camadas? 1, 2, 3, tum, caiu na eletrosfera do átomo. Liberou sua energia de afinidade eletrônica, ok? E o átomo B? O átomo B está aqui, certo? Volta uma camada, pum, caiu na eletrosfera. Esse átomo A, ele voltou mais níveis, porque o raio de A é menor. Enquanto o átomo B, o elétron, ele volta menos níveis. Quem volta mais camadinhas ou mais níveis libera energia maior. Quem volta menos camadas libera energia menor. Ou seja, quem tem raio menor tem afinidade eletrônica maior. Quem tem raio maior tem afinidade eletrônica menor. Porque quando o elétron vai cair na eletrosfera, ele volta menos níveis aqui, libera menos energia, e ele volta mais níveis aqui. Então a gente observa que é uma propriedade que, assim como as outras, ela é inversamente proporcional ao raio. Olha lá, maior raio, menor afinidade eletrônica. Menor raio, maior afinidade eletrônica. Maior raio, menor afinidade eletrônica. Ok? É inversamente proporcional. E aí, lembra que nosso raio aumentava para baixo e para a esquerda? Então ele tem que aumentar do contrário do raio. Mas é importante a gente fazer uma ressalva. Ela não é definida para gás nobre. Por que ela não é definida para gás nobre? A gente não está falando que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron? O gás nobre não tem tendência de receber elétron. E se ele não tem tendência de receber elétron, essa propriedade não é definida para ele. Beleza? Então, exceto os gases nobres, as maiores afinidades eletrônicas estão para cá. Quem tem maior afinidade eletrônica na tabela é o flúor, justamente esse que eu tomei como exemplo. E a menor afinidade eletrônica, de novo, quem que é? O frâncio. Correto? Então, a afinidade eletrônica está feita aqui. Tá? A nossa afinidade eletrônica está definida, tá? E está relacionada com o raio. Então é uma propriedade muito importante, porque ela vai estar diretamente ligada com quem? Com a próxima propriedade. Essa propriedade, tá? Acho que depois do raio atômico, ela é uma das mais importantes de todas, porque a gente vai usar a eletronegatividade para falar de Knox, a gente pode usar a eletronegatividade para falar de polaridade, a gente pode usar a eletronegatividade para entender várias coisas da nossa teoria de atomística, tá? Dessa parte da química geral. Então, a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é uma propriedade que, pela definição, tá? Ela pode ser escrita como sendo a tendência que um átomo tem de atrair elétrons quando ele está ligado em alguém. Então, quando eles estão ligados entre si, os átomos têm tendências maiores ou menores de atrair elétrons. E é isso que a eletronegatividade mede. Fazendo uma comparação com as anteriores, tanto a afinidade eletrônica quanto a energia de ionização eram propriedades definidas para átomos isolados, sem estar ligados em ninguém. A eletronegatividade não. Ela só é definida quando o átomo está ligado. Eu só meço essa tendência de atrair elétrons quando eles estão ligados uns nos outros. Ok? Bom, ela é consequência direta da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Por que ela é consequência direta dessas duas propriedades? Eu vou tentar te mostrar o porquê disso. Acompanha comigo. Vamos lá. Vamos ilustrar o raciocínio e a gente vai ter que ser bem atento ao conceito. O que significa a energia de ionização e o que significa a afinidade eletrônica que a gente acabou de discorrer. Vamos lá. Eu vou pensar primeiro num raio alto. Átomos que têm raio alto, correto? Eles têm energia de ionização baixa e afinidade eletrônica baixa, inversamente proporcionais, como a gente já falou. Agora, ter energia de ionização baixa significa que eu formo cátion com facilidade, como a gente já falou. Ter afinidade eletrônica baixa significa que o átomo ele não forma ânion estável. Bom, se o átomo ele é fácil de formar cátion e ele não forma ânion estável, ele não tem tanta tendência de atrair elétron, ele vai ser um bom doador de elétron. Então sua eletronegatividade é baixa. Agora, quando eu penso no raciocínio contrário, menor raio. Átomos que têm raio baixo têm energia de ionização alta e afinidade eletrônica alta. Ter energia de ionização alta significa que o átomo não forma cátion com facilidade.
Então, é difícil de eu tirar o elétron dele. Agora, ter afinidade eletrônica alta significa que ele forma ânion bastante estável, como a gente já discorreu. Bom, se o átomo não forma cátion com facilidade, ele forma ânions bem estáveis, ele tem muita tendência de fazer o quê? Atrair elétrons para ele. Então, sua eletronegatividade é o quê? Ela é alta. Então, é mais uma propriedade, dentre todas as outras, que ela é inversamente proporcional ao raio. Maior raio, menor eletronegatividade. Menor raio, maior eletronegatividade. Existe, inclusive, essa propriedade, existe uma fila de eletronegatividade. Eu tenho como medir essa eletronegatividade. E eu vou colocar essa fila aqui agora porque a gente vai usá-la bastante. Beleza? Olha aqui. Fom, cloro, brisk, pH. Então, ó, onde a eletronegatividade está aumentando aqui? No sentido do flúor. Ok? Sendo, então, o flúor o elemento mais eletronegativo da tabela. Ó, ele está aqui. Tirei os gases nobres de novo porque falei no começo, a eletronegatividade não é uma propriedade definida para átomos ligados. Gás nobre não se liga em ninguém. Então, exceto os gases nobres, à direita e para cima, tá? Então, essa é a nossa fila de eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Aí você pode me dizer, ah, mas o hidrogênio não é ametal, mas ele tem eletronegatividade. Em que pese ele não seja um ametal na classificação que a gente já citou, ele tem eletronegatividade, tá? E aí eu tenho que definir a eletronegatividade para ele. Então são os elementos, os ametais no caso, mais eletronegativos de todos, na sua ordem correta. Tem autor que inclusive ele não diz que essa fila é desse jeito, ele põe algumas eletronegatividades iguais, porque realmente na medida, tá, da eletronegatividade, ela pode ter algumas eletronegatividades que são quase iguais. Não é exatamente igual, mas é quase igual. Ok? Então tem autores que eles fazem essa discriminação. Particularmente, eu não acho relevante a gente pensar em eletronegatividades que sejam iguais, porque em geral os exercícios vão pegar isso aqui pelos extremos. Então, um pouco eletronegativo e um muito eletronegativo. Então, não vai ser uma informação útil eu te dizer que tem eletronegatividades aqui que são iguais, ok? Se eu quisesse inserir nessa fila os metais, onde é que eles estariam? À direita do hidrogênio. Então, os metais, que são esses elementos que estão nesse bloco todo aqui, eles são os elementos menos eletronegativos da tabela. Quem é o menos eletronegativo de todos? Olha ele lá de novo, Frâncio. Ele tem o maior raio da tabela periódica, como a gente já falou. Então, a eletronegatividade aumenta para a direita e aumenta para cima desse jeito, sendo a tendência que os átomos possuem de atrair elétrons. Quem tem mais tendência de atrair elétron tem raio menor e vice-versa. Então, das propriedades mais importantes, a gente matou as 4 primeiras. Essas 4 você tem que ter na ponta da língua o seu comportamento, como ela aumenta, como ela diminui, saber comparar átomos a partir dessas propriedades, ok? Agora a gente vai falar de mais algumas propriedades, tá? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava, que são propriedades que elas não são tão importantes porque elas não aparecem muito. Mas às vezes, eventualmente, a gente pode encontrar algum exercício ou outro que cite. Então, a quinta propriedade é a eletropositividade. A eletropositividade, como você está vendo, ela é o contrário da eletronegatividade. Ela não é muito usada porque uma propriedade exclui a outra. Então, se um átomo é muito eletronegativo, ele é pouco eletropositivo. Se um átomo ele é pouco eletronegativo, é porque ele é muito eletropositivo. Então, a gente acaba por conveniência usando mais essa daqui. Mas eu poderia usar eletropositividade da mesma forma. Na definição, ela seria o quê? A capacidade ou a tendência que os átomos possuem não de atrair elétrons, mas de doar elétrons em uma ligação química. Tá? É uma propriedade oposta da eletronegatividade. Tá? E ela é a única propriedade periódica das que a gente costuma citar com mais importância, que é diretamente proporcional ao raio. Porque quando o raio aumenta, a energia de ionização é menor, fica fácil de eu formar cátion, mais fácil de doar elétrons em uma ligação.
E quando o raio diminui, a energia de ionização aumenta muito. Então, quando o raio diminui e a energia de ionização aumenta muito, fica muito difícil eu perder elétron. Então, não tem a tendência de doar elétron na ligação. Então, é mais uma propriedade que ela é inversamente proporcional ao raio. Inversamente proporcional não, perdão. Diretamente proporcional ao raio. É a única que é diretamente proporcional ao raio. Então, eletropositividade está feita aí. Podemos continuar usando ou pensar em eletronegatividade. Aí, tem mais 3 aqui. Reatividade. Como é que eu defino reatividade ou o que a teoria traz como reatividade? Reatividade é a capacidade de doar ou receber elétrons. Capacidade de doar elétrons está relacionado com energia de ionização. Quem tem energia de ionização baixa tem muita capacidade de doar elétrons. Receber elétrons está relacionado com a afinidade eletrônica. Quem tem afinidade eletrônica alta tem muita tendência de receber elétrons. Então, essa reatividade, de maneira simples, ela seria a junção da afinidade eletrônica com a energia de ionização. Então, a afinidade eletrônica ela aumenta para cá, tendência de receber elétrons. A energia de ionização ela diminui para cá, tá? Mas quando ela diminui fica mais fácil de eu formar o cátion, fica mais reativo para doar elétrons, ok? Então, essa parte aqui relaciona-se com a energia de ionização, facilidade de formar cátion, e essa aqui se relaciona com a afinidade eletrônica, com a facilidade de receber elétrons. Então, seria a junção de 2 propriedades numa propriedade só. Os elementos mais reativos, fora os gases nobres, obviamente, eles estão mais à direita e acima e mais à esquerda e abaixo, tanto para formar ânion como aqui, quanto para formar cátion como aqui. Penúltima propriedade, densidade. Densidade continua sendo a relação entre quem? Massa sobre volume. Então, a densidade, ela aumenta na tabela periódica como? Para baixo e para o centro da tabela, sendo o ósmio o elemento mais denso de todos. O ósmio é usado em caneta esferográfica, na pontinha da caneta, ok? Então, densidade para baixo e para o centro. Aí, última propriedade que a gente vai citar, ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão e ponto de ebulição, para a família 1A e 2A, ele aumenta para cima. Para o resto das famílias, para baixo e para o centro. Sendo o tungstênio, que é usado no filamento das lâmpadas incandescentes, o elemento de maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Então, na lâmpada incandescente, você tem um filamento de tungstênio e a corrente elétrica passa ali, ele ilumina, tá, o ambiente todo e não derrete, porque o seu ponto de fusão é muito alto. Então, é o ponto de fusão mais alto da tabela periódica, o do tungstênio. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra essas propriedades. Matamos todas as propriedades periódicas e aí a gente vai poder continuar na próxima aula falando de ligações químicas. Beleza?